de confirmação do amor que une Ellen e Luiz Ricardo. Eles decidiram iniciar um novo lar e pedem hoje que este lar seja abençoado por Deus através do matrimônio. Seus familiares, amigos se reúnem na presença de Deus e pedem ao Senhor que os abençoe, tornando-os fontes de vida.
Quero cumprimentar os familiares, cumprimentar os amigos, os irmãos na fé, as igrejas aqui presentes, né, do nosso presbitério. Dizer que eu tenho um carinho muito especial por vocês dois. Vocês são bênção na minha vida, no meu ministério. E que é uma honra muito grande para mim participar desse momento inesquecível na vida de vocês e nas nossas também. E eu queria então, irmãos, rapidamente ler alguns textos e deixar algumas, não farei nenhum tipo de explanação, mas vou deixar alguns tipos de conselhos que o próprio Salomão deixou para o ser humano. E eu penso que se vocês carregarem, pode ser bênção para vocês. Primeiro conselho que eu queria deixar, Luiz, se encontra em Provérbios 19, versículo 14, que diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Sua esposa é a herança do Senhor. Outro versículo, 18, Provérbios 18, versículo 22, diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Você foi preso, né? Que Deus mantenha vocês nesse posicionamento que vocês estão assumindo nessa noite. Para Ellen, Provérbios 14, verso 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia edifica, né? Nós sabemos que você é uma mulher sábia, que a sua casa seja edificada pelas suas mãos, pelo seu caráter, pelo seu posicionamento. Para o casal, um conselho na vida econômica, capítulo 17, verso 1, melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Ou seja, para a vida do crente, é muito melhor ter a paz em casa, ter a tranquilidade, do que uma casa farta de qualquer outras coisas, mais escassa de paz e de tranquilidade. Que esse seja um norte para a vida econômica de vocês. Outro, para a vida familiar, para o relacionamento, capítulo 15, verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É um conselho prático para o dia a dia de vocês. E por fim, Provérbios 16, versículo 1. Hoje começa um plano na vida de vocês. E Provérbios 16, verso 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que Deus derrame graça na vida de vocês. Que essa aliança que está sendo firmada nessa noite possa perdurar até o último dia da vida de vocês. E que vocês sejam uma família, uma bênção de Deus na nossa sociedade e na vida de todas as pessoas que cruzarem pelo caminho de vocês. Eu farei uma oração e após a oração eu compartilho a palavra com o reverendo Isaías. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de testemunharmos essa união. Testemunharmos, ó Deus, a luz dando as mãos para a luz. E nós sabemos, ó Deus, que quando a luz dá as mãos para a luz, ela brilha mais forte. Que o Senhor, ó Pai, derrame graça no lar desses irmãos. Que o Senhor seja a própria luz na vida desses irmãos. E que, ó Pai, a Tua palavra seja a seta norteadora, que guie cada passo, cada decisão, cada momento da vida dos Teus servos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o Luiz Ricardo, como um homem de Deus, como esposo, ó Pai, que deve amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Que o Senhor derrame graça sobre a vida da Ellen, ó Pai, para que ela possa ser uma esposa que edifique a sua casa,
uma esposa que complete o seu marido, e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado na vida dos teus servos, ó Pai. Toda honra, ó Pai, nós damos a Ti nessa noite, porque nós testemunhamos o Teu agir nessa aliança que se firma hoje, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe Luiz Ricardo. Deus abençoe ele. Muito obrigado pelo privilégio de participar com vocês. Boa noite, Luiz Ricardo, Ellen, a todos os irmãos e irmãs, amigos, familiares que aqui se encontram nesta festa de celebração a Deus. O magistrado civil, na tarde de ontem, já vos declarou casados, portanto estamos aqui neste culto de gratidão para abençoá-los como ministros do Evangelho, selando essa união em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu gostaria então de ler um texto para reflexão bíblica nesta noite, expor um texto que encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é o amor? O que significa amor? O amor é o tópico preferido dos poetas, dos artistas, compositores, dos músicos. E nós sabemos que o amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro, ou de um ser a alguma coisa. Teologicamente falando, o amor é designado em 3 dimensões diferentes. A Bíblia fala do amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Deus por nós, revelado em seu Filho Jesus. Nos fala também do amor filéu, que é o amor fraternal, o amor de amigo. E também nos fala do amor eros, que é o amor sexual, o amor conjugal entre um homem e uma mulher. E as pessoas têm o hábito de relacionar o amor com a emoção. Algumas pessoas relacionam o amor com o sentimento romântico, ou apenas com o amor apenas sentimental, ou o amor filosófico. Mas o que de fato é o amor? Outros ainda associam o amor com atração ou com um impulso passional. Por exemplo, eu já ouvi a frase do tipo: eu matei por amor. E eu creio, queridos, que se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida, e minada e adulterada no seu significado, essa palavra é o amor. Então, nós estamos falando aqui a 2 níveis de amor. O amor como sentimento, como muitas pessoas gostam de atribuir o amor dessa forma, é o carinho, é o afeto, é a paixão, é a amizade, mas também ao nível do amor relacionado com o compromisso, que dá a ideia do dar, oferecer, servir, fazer o outro feliz. E eu acredito e afirmo nessa noite que o que nós vamos pensar aqui nesta reflexão é que o amor, ele deve ser entendido como compromisso, ele exige compromisso. O texto que nós acabamos de ler é o texto do convite que vocês nos entregaram. E a pedido de vocês nos pediram para que pudéssemos falar desse texto nessa noite com vocês. E eu entendo que esse texto deve ser o texto que vai nortear a trajetória de vocês daqui para frente. Quando me casei com a Helenice, nós usamos o texto de Ruth e Noemi. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. O teu Deus será o meu Deus. E esses textos de fato marcam a nossa trajetória, a nossa vida. E eu espero que esse texto que vocês selecionaram possa marcá-los também ao longo da vida de vocês. E Paulo aqui, quando se refere ao amor, ele pensa no amor de Deus. Ele está se referindo ao amor ágape,
ele está se referindo ao amor sacrificial, ao amor santo, puro, que é muito mais do que as emoções, que vai até as últimas consequências, um amor capaz de oferecer o seu próprio filho para que pudesse morrer pelos pecadores. É esse amor a que Paulo se refere. Mas o contexto do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses é importante, porque o apóstolo Paulo está falando aqui da nossa conversão. Em que sentido esse amor deve ser compreendido? É da nossa conversão, Paulo fala da nossa união com Cristo, Paulo fala da nossa conversão e como fruto de nossa conversão, como devemos ser e como devemos viver em relação aos outros. E Paulo vai argumentar no capítulo 3 da carta aos Colossenses que nós precisamos ser diferentes, que nós precisamos ter uma vida santa, que nós precisamos ter uma vida parecida com Cristo, parecida com Jesus. Nós precisamos fazer, segundo Paulo diz, morrer a nossa natureza terrena. E o apóstolo Paulo começa então a citar o que significa essa natureza terrena. Paulo começa a dar exemplos: a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. E Paulo então vai dizer aos crentes de Colossos, no versículo 7 e 8, que nestas mesmas coisas andastes também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Então, antes da conversão, antes da salvação, elas viviam desta forma. Agora, porém, despojai-vos. E ele mais uma vez faz questão de dizer do que o crente precisa se despojar: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, linguagem obscena do vosso falar, da mentira. E ele então vai construindo o seu raciocínio e conclui no versículo 12 dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, ou seja, como crentes do Senhor Jesus, vocês precisam ter uma roupagem nova, vocês precisam, como salvos em Cristo, ser o quê? Aí ele muda e começa a falar dos aspectos positivos: ser cheios de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. No versículo 13 ele vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E aí nós vamos então começando a compreender a mentalidade do apóstolo Paulo, no sentido de que quando vivíamos a velha vida, debaixo da velha natureza, nós tínhamos hábitos, nós tínhamos princípios e valores completamente contrários à vontade de Deus, mas a partir do momento em que nos convertemos, a nossa vida é transformada. E eu preciso lhes dizer uma coisa: esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus, de transformar a vida das pessoas, de transformar o ser humano. E Paulo então começa a falar das características da pessoa antes da conversão e das características de uma pessoa após a sua conversão. E ele termina esse paralelo, esse jogo de contradição aparente, de que do antes e do depois, dizendo: fazei morrer. Uma vez que vocês agora estão debaixo da graça de Deus, crentes do Senhor Jesus, despojai-vos da velha vida e revesti-vos. Ou seja, é uma veste por cima da outra. É como se fosse um sobretudo. Quando você coloca a sua roupa e depois você coloca um sobretudo, e é a veste do Evangelho. Esse revesti-vos é a veste da nova vida, entendendo que acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Perceba então que o amor é o vínculo da perfeição. E aí eu preciso dizer para vocês nesta noite, Luiz Ricardo e Ellen, que com amor, o amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus, o amor ágape, a família, o casamento, a igreja, o mundo em que nós vivemos, tem tudo para ser perfeito, tem tudo para dar certo, porque você vai abandonar a natureza terrena com seus desvios de caráter, você vai abandonar as práticas pecaminosas, você vai se revestir do novo homem, a sua vida vai mudar. E aí nós fizemos o curso pré-nupcial com vocês, durante algumas semanas, conversamos bastante, vocês responderam várias perguntas, e perceberam quantas coisas precisam ser mudadas na vida de vocês, quantas coisas precisam ser moldadas,
Por diversas vezes Luiz Ricardo dizia assim: eu preciso melhorar em muitas destas coisas. Por diversas vezes Ellen dizia: nessas coisas eu preciso melhorar bastante. Mas louvado seja Deus que vocês conseguirão, porque vocês estão debaixo da graça do Senhor Jesus, vocês possuem um novo coração, vocês são nova criatura, vocês podem ser moldados e serem trabalhados. E aí você imagina um casamento onde homem e mulher podem ser como está aqui no versículo 12 e 13, Paulo diz, cheios, o crente, o novo convertido, ele é cheio de misericórdia. O cônjuge vai passar a ter misericórdia com o outro, a ser misericordioso, não é cobrar do outro. Eu não lhe disse, Luiz Ricardo, eu não lhe disse, eu não lhe falei. Não, Ellen vai tratá-lo com misericórdia, vai tratá-lo com bondade, vai tratá-lo com humildade. Luiz Ricardo vai tratá-la com mansidão, com longanimidade. Versículo 13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Só consegue isso quem é novo convertido, quem é nova criatura, quem tem Cristo reinando no seu coração, quem de fato possui em seu coração o amor, que é esse amor que, como Paulo diz, é o vínculo da perfeição. Então, entre as virtudes cultivadas na vida da nova criatura, da pessoa que se rende ao senhorio de Jesus, Paulo vai falar também da família. E aí um pouquinho mais à frente, Paulo começa a falar sobre diversas relações que nós temos na vida. Vocês não foram criados por Deus para serem uma ilha. Vocês não foram criados por Deus para viverem sozinhos. Vocês tinham seus pais. Agora Luiz Ricardo e Ellen, através do enlace matrimonial, tornam-se uma nova família, que não vai viver isolada da igreja, não vai viver isolada da sociedade, vai construir diversas outras relações. E Paulo então fala, um pouquinho mais adiante no versículo 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Hoje a submissão é uma palavra que tem sido subvertida. É uma palavra difícil para as mulheres hoje, ouvir a palavra submissão. Não é o caso de Ellen, louvado seja Deus por isso. Ellen é uma mulher, uma moça, que foi preparada por Deus, pela família, pelos pais, pela igreja, para ser submissa ao seu marido. Luiz Ricardo, que privilégio, Deus está te dando uma esposa que entende esse princípio bíblico. Louvado seja Deus, isso é bênção. Mas o texto também diz, ele avança e Paulo agora trata do marido: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quem que pode fazer isso? É aquele que tem Jesus, que é convertido. É uma característica peculiar daquele que tem Jesus. Porque esse amor que está no coração do crente, daquele que nasceu de novo, é um amor que o ajuda a viver assim. Ellen, você tem tido o privilégio de se casar com um homem que vai amá-la, e que não vai tratá-la com amargura. Não vai tratá-la com amargura. E o amor do crente é um amor que ele precisa de fato ter disciplina para viver o evangelho nessa relação familiar. E esse amor, que é o vínculo da perfeição, ele tem desdobramentos. Paulo continua dizendo que atinge os filhos, atinge os pais, atinge os patrões, os empregados, os servos. Esse amor tem abrangência em todas as áreas da vida, porque o cristão vai ser alguém que vai impactar a sociedade com o seu testemunho. Vai ser alguém que vai constituir uma família para ser bênção nessa sociedade. Submissão é o mesmo que respeito, honra. Estar debaixo da missão que Deus deu ao marido é estar debaixo da autoridade dele. Não é dominação, não é escravidão, mas viver debaixo da autoridade de alguém que se comprometeu a amar. E Paulo vai dizer em outro lugar, na carta aos Efésios, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que desafio para o marido. Que desafio para o Luiz Ricardo. Amar a esposa, Luiz Ricardo, é honrá-la, respeitá-la, é não subjugá-la, é protegê-la, sustentá-la espiritualmente, emocionalmente e financeiramente, quando for o caso, não é? Aí Ellen disse amém, louvado seja Deus, que bênção. E é isso que o evangelho faz na nossa vida, queridos. É isso que o evangelho faz na nossa vida. Ele transforma tudo, ele muda tudo. E eu faço um alerta para quem está aqui hoje, para as famílias que aqui estão hoje. A vida sem Jesus, a família sem Jesus,
A família sem Cristo, ela está sem fundamento, sem rumo, sem direção, sem norte, sem referencial, sem um modelo a ser seguido. Como que Luiz Ricardo pode amar a Ellen? Ele vai amá-la como Cristo amou a igreja. Ele tem um modelo, ele tem um referencial, ele tem um exemplo. Ele vai olhar para Jesus e vai falar: Senhor, me ajude a amar a Ellen como o Senhor amou a igreja. E Ellen, por sua vez, tem também uma referência, um norte, que é a palavra de Deus, que vai instruí-la a amar o seu marido como manda as Escrituras Sagradas. Então é impossível nós compreendermos uma família sem Jesus. É impossível, é inconcebível. A família precisa de Cristo. Mas eu não podia terminar essa reflexão de hoje sem também apontar para algumas palavras e algumas virtudes que o apóstolo Paulo deu a respeito do amor em outra epístola, quando ele fala à igreja de Corinto, falando a respeito daquilo que o amor é, daquilo que não é o amor, o que o amor não é, e daquilo que o amor faz. E Paulo, quando ele vai falar a respeito deste amor, ele também não está falando de um amor romântico, como muitas vezes pensamos a respeito do casamento. Ele não escreve esta poesia da carta aos Coríntios apenas como um texto bonito que a gente lê nas festas, nas celebrações de casamento, mas ele é profundamente apologético e exortativo para corrigir os problemas que todos muitas vezes podem vivenciar, que muitas famílias às vezes podem estar experimentando. Por quê? Porque o amor é paciente. O amor é paciente. Paulo diz aqui: suportai-vos uns aos outros. Tem hora que a Ellen vai ter que suportar o Luiz Ricardo e vice-versa. O amor é paciente, ele tem uma infinita capacidade de suportar. Quando as pessoas estão com pavio curto, barris de pólvora, a ponto de explodir, aí entra esse amor, que é o vínculo da perfeição. Quando a gente está debaixo desse amor, então essa ideia dessa paciência traz a ideia de longanimidade. É aquele ânimo longo, você espicha e ainda suporta um pouquinho mais, você consegue avançar um pouquinho mais. E existem duas palavras no idioma grego que é para paciência, que é hipomone e macrotimia. E aqui a ideia é de paciência com as pessoas mesmo. O amor, ele nos ajuda a ter paciência com as pessoas. E muitos têm paciência com as circunstâncias adversas da vida, mas não têm a mínima paciência com o cônjuge, a mínima paciência com os filhos, a mínima paciência com as pessoas do trabalho. E Paulo está dizendo que o amor é paciente com as pessoas, ele é benigno, ele reage com bondade para com aqueles que às vezes até nos maltratam. O amor, ele não se aborrece com o sucesso dos outros. E nós temos muita facilidade, queridos, de chorar com os que choram, mas muita dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Nós temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de aplaudir o outro, de nos alegrarmos com o triunfo e o sucesso dos outros. Quando o outro tem sucesso, nós muitas vezes queremos minar o sucesso dos outros. E essa não é a atitude do amor. O amor não é vaidoso, ele não se ufana, ele não é cheio de vento, ele não se ensoberbece. O amor, Luiz Ricardo e Ellen, não é egocentralizado, ele é outro-centralizado. É quando a gente começa a olhar para o outro e a valorizar o outro. E por que muitas vezes a gente tem contendas dentro da casa da gente? Nós temos contendas quando nós temos interesses, quando o eu está na frente, quando nós colocamos a causa do outro na frente da sua necessidade, aí não tem briga, não tem conflito. Quando nós entendemos a necessidade do outro, nós vamos aprender a respeitar, porque o amor não visa os seus próprios interesses. E esse é o remédio de Deus para curar qualquer problema de relacionamento. Ainda nessa carta de Paulo a Corinto, ele diz que o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não é melindroso. Ele está sempre pronto a pensar o melhor das outras pessoas. Então nós precisamos admitir as nossas fragilidades em muitas áreas. Hipersensibilidade nada mais é do que orgulho. Uma pessoa sensível demais é um poço de orgulho. E isso se corrige através do amor, só com o amor. E muitos guardam rancor,
guardam mágoa, muita gente guarda amargura, né? Muita gente com amargura, daqui às vezes passa 10 anos e aquela pessoa está azeda com aquele problema que passou lá atrás. O amor não se ressente do mal. O amor, queridos irmãos, não se conduz inconvenientemente. O amor não se conduz inconvenientemente. Então eu queria concluir essa reflexão relendo o texto que vocês colocaram no convite. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo no casamento de vocês esteja o amor de Deus, o amor que vocês conhecem. Sem amor não há cristianismo. Sem amor não há cristianismo. Sem amor não há casamento. Aquele que não ama, diz a Bíblia, ainda permanece nas trevas. Jesus disse assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se sois presbiterianos, se sois calvinistas, se vocês forem na vigília, se estiverem firmes na reunião de oração. Não, se tiverem amor uns pelos outros, assim é que vocês revelarão que são meus discípulos. E muita gente tem dificuldade de amar, como a Bíblia diz, mas o Evangelho nos ajuda a corrigir isso. O principal mandamento, amar a Deus e amar o próximo, foi revelado por Jesus, e Jesus vai dizer assim, que quem ama, cumpre a lei. Quem ama, cumpre a lei. E que vocês possam cumprir isso na vida de vocês, a começar da família, a começar do casamento de vocês. E vai se estendendo para a igreja, vai se estendendo para a sociedade. E com o amor, eu tenho certeza que esse casamento vai durar até que a morte o separe. E eu queria deixar um alerta para as famílias que aqui estão nessa noite. Se porventura alguma família que está aqui, que ainda não tem o Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, não saia daqui hoje sem professar a fé, sem confessar Jesus como Deus da sua vida, como Redentor da sua vida. Consagre a sua família aos pés do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que esta noite pode ser um marco, um divisor de águas na vida de sua família e na sua história. Aqueles que porventura também estão aqui enfrentando alguma luta, algum problema no casamento, alguma adversidade, com este amor ágape, esse amor de Deus, com essa nova vida, com esta conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, esse casamento tem jeito, esse casamento tem solução. E você pode crer que Jesus, sendo convidado de honra para fazer parte da sua família, através desse amor que vai permear os corações de vocês, vocês haverão ser quebrantados de tal maneira que a relação, o casamento de vocês poderá ser transformado e mudado para a glória de Deus. Vamos orar então, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças por estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque Luiz Ricardo e Ellen são servos do Senhor Jesus. Eles são crentes no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque eles conhecem o amor de Deus. Te agradecemos porque eles estão dispostos a viverem um para o outro e ambos para Deus. Te agradecemos porque eles estão com seus corações quebrantados diante do Senhor, dispostos a pagar o preço de viver esse amor na vida um do outro. E nós te pedimos, ó Deus, que de fato este casal seja luz na nossa cidade, que eles possam, através de um testemunho vibrante, de uma família que anda com Jesus, revelar à nossa sociedade que a família tem jeito, que a família, como estabelecida na palavra de Deus, no modelo bíblico, ela tem solução, se de fato Jesus é o Senhor desta família, e se o Senhor Jesus reina nesta família. Porque o Evangelho, ele é poderoso para nos transformar, e assim somos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo a perdoar, a suportar, a caminhar um pouco mais, a viver com paciência no Senhor, sendo bênção na vida do outro. Por isso, ó Pai, capacita esse casal, para que eles vivam para a Tua glória, para que eles sejam luz das trevas, para que eles continuem sendo uma família abençoada nessa cidade, e na igreja, na vida da igreja local, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Nós vamos, neste momento, aguardar a entrada das alianças para procedermos o momento dos juramentos do casamento.
Luiz Ricardo e Ellen, este é o momento quando é selada esta união de vocês. O casamento é a legítima e indissolúvel união entre um homem e uma mulher, segundo a ordenação do nosso Deus. E as alianças, estes anéis que vocês colocarão no dedo, é uma aliança. Luiz Ricardo e Ellen, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo nesta noite. Estas alianças, elas retratam perfeitamente o sentido do casamento. Deus fez aliança com os homens e agora é o modelo da nossa aliança uns com os outros, no caso do casamento entre um homem e uma mulher. A diferença das alianças para um contrato é muito grande. Às vezes o casal vai no cartório, se casa, como vocês fizeram ontem, perante as autoridades do nosso país, e assinam ali o que é chamado do contrato do casamento. Eu quero que vocês entendam que o casamento é mais do que um contrato, o casamento é uma aliança. O aspecto jurídico de um contrato é que quando uma das partes falta com o compromisso do contrato, a outra pede o rompimento do contrato. Este não dá nenhum sentido ao casamento e ao que os traz aqui. Aliança é mais do que contrato, porque na aliança, quando uma das partes enfraquece, a outra estende a mão e a levanta. Portanto, esses juramentos que vocês farão aqui, vocês vão ter que lembrar deles em muitos momentos da sua vida. Pergunta aos casais aqui antigos, que muitas das vezes eles tiveram que lembrar deste momento, quando vieram as lutas, as crises, as adversidades, eles tiveram que lembrar, não, nós não temos um contrato, nós temos uma aliança. E nós juramos perante Deus que seríamos leais um ao outro, que seríamos companheiros um do outro e que viveríamos juntos até que a morte nos separasse. Por isso que vocês vão ter que lembrar muitas vezes deste momento. Gostaria que vocês ficassem de frente um para o outro. O Luiz Ricardo vai pegar esta aliança e vai tomar a iniciativa de prestar os seus juramentos olhando para Ellen e dizendo para ela essas palavras enquanto coloca a aliança no seu dedo. Ellen, com este anel, selo meu amor por você. Prometo amar-te, respeitar-te, ser-te fiel,
cuidar de você, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, e nunca abandonar-te até que a morte nos separe. Ellen, de qual forma você vai colocar esta aliança no dedo do Luiz, repetindo para ele e jurando diante de Deus com estas palavras? Luiz Ricardo, com este anel, selo o meu amor por você. Prometo amar-te, respeitar-te, ser-te fiel, cuidar de você, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, e nunca abandonar-te, até que a morte nos separe. Eu peço ao casal que se ajoelhe neste momento e quero pedir a toda a igreja a se colocar de pé. Os pais estão aí, as testemunhas, os convidados devem acompanhar este momento, lembrando que o juramento que vocês acabaram de fazer diante de Deus, e Deus é a fiel testemunha do casamento. Eu quero pedir aos pastores que aproximem aqui, reverendo Simei, reverendo Isaías, estendendo a mão direita sobre a vida deste casal. Senhor Deus, este é um momento que o nosso irmão Luiz Ricardo, a nossa irmã Ellen, acabam de fazer solenes juramentos, um para o outro, segundo a ordenação do Senhor, para que seja selado o casamento, a aliança que eles acabam de contrair perante o Senhor, seus pais, suas testemunhas e os seus convidados. E a nós, como ministros do Evangelho, nós os abençoamos nesta noite. Ó Deus, que o Senhor mesmo esteja selando no coração deles esta aliança que acabaram de fazer. E que o Senhor os abençoe e os guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, Luiz Ricardo e Ellen, e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. O que Deus uniu, não separe o homem. E assim nós rogamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Podem se colocar de pé, a igreja pode se assentar. Você, eu acho que quer fazer uma homenagem aos pais? Neste momento, Luiz Ricardo quer fazer uma homenagem aos pais e também a quem mais de direito. Aquele ano de 2014, quem imaginava que ali eu conhecia a mulher que Deus escolheu para a minha vida? Dias se passaram, fomos amadurecendo, conhecendo um ao outro, descobrindo novas qualidades e defeitos, defeitos que nos fizeram a nos aproximar mais. Pronto, ficamos noivos. Começamos a planejar o nosso casamento. E quantas interrogações! Será que vamos conseguir pagar tudo isso? Foi aí que Deus nos mostrou que o nosso papel é descansar nele. E Ele abriu grandes portas, levantou pessoas para nos ajudar. E hoje estamos aqui no altar para celebrar o nosso casamento para a glória dele. O que dizer de um homem que não era nem nascido, exatamente no dia 11 de maio de 1990, foi agraciado por Deus, porque naquele dia
Ele trazia a vida a você. E sabia que 28 anos depois, no dia 6 de outubro de 2018, estaria me entregando você de presente como a flor mais linda do meu jardim. O que dizer de um homem que diante dos amigos e familiares pode contemplar neste momento a beleza deste sorriso do teu rosto, beleza que vem do fundo do seu coração? O que dizer de um homem que encontrou em você uma amiga, uma companheira e agora uma esposa em uma só mulher? O que dizer de um homem que encontrou alguém que deu o seu melhor, que não descansou para tornar esta festa realidade? Na verdade, Ellen, não precisa dizer nada sobre este homem, porque é ele quem tem a dizer. Sabe por quê? Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede o de finas joias. Bem-aventurado é o homem que recebeu de Deus tal mulher virtuosa, porque ela é a coroa de honra para o seu marido. Ela é uma videira frutífera plantada ao redor da sua casa. Bem-aventurado é o homem que alcançou tal mulher. Eu quero te dizer nesta noite, diante do altar do Senhor, que eu ratifico contigo minha aliança. Aliança que verdadeiramente, até que a morte nos separe. Aliança que diz: olha, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Se o mundo lá fora te fizer chorar, saiba que eu darei o meu ombro para dar a você. Se o mundo lá fora te desprezar, saiba que eu estarei do seu lado para dizer que você é a rainha do meu lar. Se o mundo lá fora te colocar medo, saiba que estarei do seu lado para te dizer que aqui na terra eu sou o teu porto seguro. E se o mundo lá fora dizer que você não é capaz, que você é desprezível, saiba que eu estarei do seu lado para dizer que você é a coisa mais preciosa que eu tenho aqui na terra. Eu te amo. Uma homenagem aos meus sogros. Agora eu começar a chorar. É pequena, tá? Rapidão. Entregar a sua filha para o escolhido por ela pode não ser uma tarefa muito fácil. Para os pais que desejam que a sua menina lhe faça companhia pelo resto da sua vida. Mas saiba que, mesmo que o dia do casamento da sua eterna princesa tenha chegado, ela jamais deixará de te amar e de querer a sua companhia. O casamento é o começo de uma nova história, mas sem jamais deixar a antiga de lado. Eis que esse dia chegou, e com toda a certeza vocês podem ter muito orgulho do resultado que ajudou a construir com seus bons exemplos de paciência, amor e carinho. Obrigado por me acolher como filho. Agora, oficialmente, faço parte da família Zambuja. É agora. Um dos maiores orgulhos da vida dos pais é perceber que seu filho cresceu e se tornou um homem digno de uma mulher que deseja dividir toda a sua vida com ele. Casar um filho é uma das passagens mais especiais e importantes desse grande álbum de fotos que se chama A Vida.
Hoje é um dia de alegria. E, acima de tudo, um dia em que se percebe que a parte da missão de ser pai e mãe está cumprida. Com certeza vocês ainda estarão do nosso lado para ajudá-los a descobrir as maravilhas e desbravar as dificuldades da vida a dois. A partir de agora, é hora de descobrir como é bom ser avô e avó. Não ainda, calma. E ver seu filho construir uma nova família, que também é uma nova família para vocês. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Foi assim que a minha educação foi construída. Obrigado. Obrigado por cada noite reunirmos em família para ler a Bíblia e ensinar os caminhos do Senhor. Lembre-se que hoje faz muita diferença na minha vida. Obrigado por cada disciplina. Obrigado por ensinar o que é ser um homem de caráter, digno, honesto e bonito, claro. Simplesmente eu aprendi com vocês. Muito obrigado. Eu amo todos vocês. Boa noite, gente. Eu não preparei nada escrito, mas eu vou me direcionar aos meus pais e dizer que eu amo muito, muito vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque se eu sou o que eu sou hoje é graças a vocês. Eu louvo a Deus por toda a correção, todo elogio, todos os esforços que vocês não mediram, né, para nos dar a vida que a gente tem hoje. Educação, uma família unida, uma família amável, uma família receptiva. E graças a vocês, hoje eu conheço Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Que não mediram esforços para nos levar à igreja, mesmo pequenininho, fazendo bagunça na igreja, né? Sempre nos manteve firmes. E também louvar a Deus pela vida dos meus avós, que também, se hoje a gente conhece a palavra de Deus, se hoje nós estamos aqui, é também porque Deus os usou, né, para transmitir esse amor de geração em geração. E com o exemplo que vocês me dão, eu com certeza vou transmitir para os nossos filhos, também futuramente, não agora, mas se assim Deus permitir, criá-los na lei do Senhor, criá-los na palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida da minha irmã também, que sempre esteve comigo, minha irmã mais nova. E também te amo muito, tá? Que Deus também possa nos dar uma família unida e que Ele continue a nos abençoar. A todos os meus tios e parentes presentes, eu amo muito vocês. Vocês são importantíssimos para mim. Os primos que crescemos juntos, que às vezes os rumos que a vida tomou nos separou. Mas eu creio que as lembranças boas sempre ficaram. Também quero agradecer a família do Sr. Jair Torres, que me acolheu com muito carinho, né? Lembro o primeiro dia que eu fui lá no sítio, fui conhecer a sogra no aniversário dela, com a família inteira. Fomos para a escola dominical e depois fomos para o sítio. E eu fui muito bem acolhida e é uma família que eu vou ser chamada de filha, tenho certeza. Também amo muito vocês. Eu também tenho a agradecer a vocês, não só pela minha recepção, mas por toda a educação que vocês deram para o Luiz. Que o Luiz, ele é um homem temente a Deus, ele já deu muitas provas disso, ele é uma pessoa humilde, é uma das características que eu mais admiro nele, e ele é muito sincero, muito amável, e eu creio que isso
é educação, é tudo que ele viu e que ele aprendeu, né? E juntamente com esse agradecimento, eu agradeço a toda a família, né, que também é muito unida, não mediram esforços para estarmos aqui hoje também. E se nós estamos aqui realizando um grande sonho, é graças à união dessas duas famílias queridas e de muitos amigos da fé também. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um convidado que aceitou o nosso convite, que está aqui hoje, presenciando esse momento histórico, que vai acontecer só uma vez. Então, aproveito para tirar bastante foto. Louvo a Deus pela vida dos pastores, que atendeu o nosso convite. Vocês também são muito especiais para a gente. Pastor Isaías, que me pastoreou por muitos anos, né? E caminhamos numa jornada longa. Muito obrigada, pastor, por todos os ensinamentos. Que Deus abençoe. Pastor Udemar também, que sempre nos acolheu, né, Luiz? Pastor Cimei, que é um pastor muito querido, uma família que a gente tem um carinho gigantesco. Muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Que Deus abençoe. Obrigada. Nós vamos encerrar este momento do casamento e parabenizar os pais do Luiz, aos pais da Ellen, pelos filhos que vocês hoje estão casando perante o Senhor. Luiz e Ellen, Luiz Ricardo e Ellen, a palavra de Deus nos diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E como ministros do Evangelho, nós vos declaramos casados na relação de marido e mulher, de conformidade com a palavra de Deus, para que vivam juntos até que a morte os separe. Agora sim, Luiz, você pode beijar a sua esposa. Eu quero convidar a todos a se colocarem de pé, e o reverendo Isaías vai encerrar este momento com a bênção apostólica. Depois nós vamos acompanhar o complemento da saída dos noivos. Eu cheguei na igreja presbiteriana Filadélfia, a Ellen ia completar 19 anos. Eu já estou completando os meus 10 anos lá na igreja e Deus tem me dado algumas alegrias como pastor. É a primeira grande jornada que eu tenho tido com a igreja presbiteriana Filadélfia. Eu fiquei em Aracruz 2 anos, aqui na Central como auxiliar 3 anos e agora 10 anos ali na Filadélfia, terminando esse ano. E Deus vai nos dando algumas alegrias, que é poder usar os filhos dos membros das nossas igrejas, batizá-los, acompanhar a vida e o crescimento de famílias, e a gente vai percebendo que a gente está ficando velho mesmo, e assim é muito, muito gratificante para nós, vermos as nossas ovelhas e o nosso povo servindo a Cristo e fazendo essas declarações tão lindas. Um casal que está firmado na palavra e vai continuar sendo essa bênção, e eu vou agora impetrar a bênção sobre a igreja, mas em especial sobre vocês, essa bênção apostólica como casal, como um casal, como uma nova família. Recebais a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vocês, Luiz Ricardo e Ellen, e sobre todos aqueles que aqui estão nessa noite, até aquele grande dia em que o Senhor Jesus, o pastor supremo da igreja, haverá de voltar para buscar o seu, para reinarmos eternamente com Ele nos céus. Amém. Que Deus abençoe. Parabéns, tudo muito bom.